estudar juntos aqui um tema que eu acho super interessante e que a doutrina espírita traz uma grande contribuição para a gente entender como isso funciona na nossa vida. A gente vai falar sobre lei de causa e efeito, que é uma lei básica que rege as nossas vidas em todos os aspectos, não apenas no aspecto moral ou de comportamento, mas é uma lei que a própria física já estudou, né? A terceira lei de Newton, para quem estuda e lembrou isso da escola, é a lei de causa e efeito, né? Aquilo que a gente faz, a gente vai receber da mesma forma e na mesma intensidade. Só que isso tem, obviamente, um desdobramento na nossa vida, né? No nosso cotidiano. E talvez alguns de nós já tenhamos feito essa pergunta, né? Por que será que isso está acontecendo na minha vida agora? Por que esse fato aconteceu agora e a gente não consegue estabelecer uma conexão de causa e efeito imediata? Né? Porque quando a gente topa o dedinho lá na mesa e dói, a gente estabelece rapidamente uma conexão causa e efeito. Então eu bati, com a mesma intensidade que eu bati, a mesa rebate nessa força contrária de relação ao meu dedo e pronto, doeu, quebrou e aconteceu tudo mais que pode acontecer ali. Mas às vezes a gente vive situações em que a gente não consegue estabelecer uma correlação facilmente ou imediatamente. Então, quando a gente entende o funcionamento da lei de causa e efeito na nossa vida, através dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, de vidas sucessivas, de reencarnações solidárias, né? O que a gente faz numa vida vai se refletir numa outra, as coisas começam a ficar um pouquinho mais claras. E para clarear um pouco mais, a gente vai usar o relato aqui, uma história, realmente para a gente entender com mais clareza como isso pode estar acontecendo até mesmo nas nossas próprias vidas. Eu vou contar para vocês, nesse começo, o relato de um jovem espírita. E ele está encarnado na atualidade, com uma idade de 28 anos. Nem tão jovem assim, tá? Mas, na verdade, a gente vai voltar no tempo, nessa encarnação, há 10 anos atrás, quando ele tinha 18 anos. Porque ali ele teve fatos importantes acontecendo na vida dele e que marcaram, de verdade, ali uma guinada na forma como ele começou a entender melhor tudo aquilo que acontecia nessa existência, mesmo sendo espírita. Então, esse jovem, há 10 anos atrás, ele tinha 18 anos. Ele se chamava Sérgio, se chama Sérgio, não é? É um jovem espírita, frequenta um centro espírita na cidade onde ele mora, e é um jovem extremamente dedicado às atividades daquela casa espírita. Um jovem que é extremamente atuante, estuda, trabalha, participa de muitas atividades ali, e é extremamente querido por todas as pessoas. Então todo mundo admira, né, um jovem que se dedica a uma causa de ajudar muitas pessoas, porque ele era muito engajado nas atividades sociais da casa onde ele frequentava e realmente dedicado em tudo que ele fazia ali no movimento espírita. Mas existia uma particularidade que marcava muito a vida desse jovem. Ele, desde que nasceu, ele tinha uma deformação facial. Todo lado direito do rosto dele era uma máscara retorcida. Ele tinha um defeito, nasceu assim, tá? Desde bebezinho. Então, quando ele nasceu, o primeiro filho do casal, dos pais dele, aquilo foi um certo choque para os pais. Porque os pais, né, naquela expectativa toda do primeiro filho, de uma criança perfeita, em todos os aspectos, de repente nasce o bebê com aquela máscara retorcida no rosto, e aquilo foi um choque para eles. O bebê foi crescendo, primeiro filho, mas os pais, de alguma forma, foram se distanciando daquele filho. Eles se tornaram pais que a gente poderia classificar aqui de uma certa indiferença na educação, no carinho e no cuidado com aquela criança. Nada faltou, né? Eles eram uma família rica, então eles tinham toda a condição de dar tudo que aquele filho precisava, de educação, de roupas, brinquedos, comida, mas o carinho, não. E as coisas se agravaram
depois que nasceu a irmãzinha do Sérgio, a segunda filha do casal, que aí sim era uma menina risonha, linda, famoso bebê Johnson, né, que todo mundo admira, perfeita, aquela criança sorridente, cativante. E os pais, então, mais ainda, né, se dedicaram aos cuidados afetivos com aquela filha, e o Sérgio ficou ainda mais de lado. Ele cresceu assim, né, sem muitos outros detalhes na sua infância, uma infância normal, ele brincava com os amiguinhos, mas ele começou a perceber facilmente que as crianças e as outras pessoas olhavam para ele diferente, olhavam aquela fisionomia diferente que ele tinha. E isso começou a incomodar ele, especialmente da adolescência para frente, porque aí ele começou a se interessar pelas meninas, né? Ele queria se aproximar das meninas, ele queria ter contato, né? Um interesse afetivo com o sexo oposto. Então, nessa altura da vida que a gente está, ele com 18 anos, é onde a gente está pegando essa história de novo. Por que eu estou trazendo esse detalhe dessa época, de 10 anos atrás? Porque foi numa das reuniões do Centro Espírita, onde estavam reunidos os trabalhadores, a equipe diretora do centro. Um espírito se comunicou naquela reunião, se dirigindo especificamente ao Sérgio. E ele disse assim: olha, Sérgio, a gente está percebendo toda essa tristeza que está envolvendo a sua vida, todo o seu comportamento com uma tendência até para um quadro depressivo, por conta de tudo isso que está acontecendo na sua vida, né? De você, da sua família, de você sentir que as pessoas olham e se interessam por você de uma forma diferente. Então, nós tivemos uma permissão de te revelar algumas coisas da sua encarnação anterior. Alguns detalhes, a gente não pode contar tudo, mas alguns detalhes que a gente acredita que vão ser úteis para você entender melhor o que acontece com você e você conseguir viver a sua vida com mais equilíbrio. E foi então que o Espírito começou o relato que a gente vai ver agora. Eu vou voltar nesse slide aqui depois no final, tá? Mas o relato do Espírito então começou assim. Esse Espírito que hoje está reencarnado como Sérgio, ele viveu na última existência no Nordeste brasileiro. E ele viveu lá nos meados do começo do século XX, em torno de 1920, ok? E ele se chamava Severino. Ele era um caboclo nordestino. E alguns fatos marcaram a existência dele. Ele era conhecido lá no pequeno vilarejo onde ele morava. Ele tinha sua família, ele era filho único. E os pais do Severino eram pais muito amorosos. Olha que interessante. A gente vai precisar começar a fazer essas correlações entre as vidas desse espírito, tá? Então, nessa existência, os pais deles eram muito amorosos. Pais que, mesmo com pouca condição de cultura, de estudo, ofereceram, assim, tudo que uma família bem estruturada pode oferecer moralmente. Apoio, carinho, né? A possibilidade de encaminhar com os bons costumes o seu filho. Então, os pais foram, assim, extremamente amorosos com ele. E um fato chamava muito a atenção. O Severino era um homem muito bonito. Ele tinha uma beleza física que chamava a atenção fora dos padrões da época e fora dos padrões masculinos ali daquela comunidade. Ele era um homem realmente muito bonito. E isso, obviamente, chamou a atenção principalmente das mulheres. Então ele tinha, e percebeu isso logo cedo, ele cativava as pessoas, ele chamava a atenção, as mulheres se interessavam por ele, queriam estabelecer relacionamentos afetivos, amorosos com ele. E aí aconteceu que o comportamento dele foi, ele se aproximava de uma mulher que se interessava por ele e ele por ela, eles começavam a namorar, né? Começavam a ter um relacionamento íntimo e do nada ele simplesmente largava aquela, porque já tinha uma outra ali interessada nele também, e ele foi a vida toda pulando de galho em galho nos relacionamentos instáveis na questão amorosa dessa existência. Então dá para a gente imaginar
que ele havia, assim, traído muitas mulheres, abandonado emocionalmente muitas mulheres e ficou nesse comportamento aí, pulando de galho em galho. Outra coisa que chama a atenção, ele né, vivia lá no cangaço, na região do Nordeste, que era dominada por bando de cangaceiros, numa vida muito simples, muito humilde, uma casinha bem sem recursos. A sobrevivência era o que estava em jogo ali. Uma plantaçãozinha que dava certo, uma criação de poucos animais, e assim era a possibilidade de sobrevivência ali e de existência, né? Um fato também curioso que o Espírito narrou para o Sérgio e para a equipe que estava ali presente é que o Severino era também um grande cantador de viola. Ele era uma pessoa com uma capacidade, uma inteligência musical. Então ele tocava viola e cantava muito bem. As pessoas adoravam ficar no fim da noite sentadas ao redor de uma fogueira lá na praça, ou onde fosse, escutando o Severino cantar. E o que ele cantava? Que tipo de músicas ele cantava? O que vocês acham? Como eram as músicas em 1920? Músicas populares, lá do povo bem simples. Olha, pessoal, talvez não tenha mudado muito, tá? Das nossas músicas populares, do nosso sertanejo de hoje. Eu acho que ele cantava, sabe o quê? O sertanejo sofrência. Vocês conhecem? O que é o sertanejo sofrência? Assim, ah, meu Deus, você me abandonou. Ai, você, né, me largou pelo outro. Olha como eu estou aqui sozinho nessa noite. Então, arrastando o chifre no chão, não é? Aquelas histórias que a gente sabe das músicas hoje, né? Muita gente gosta, mas enfim, ele cantava e cantava muito bem. Quando a gente está dizendo isso, eu quero dizer que ele imprimia sentimento na voz, na música, no seu jeito de cantar. Então, quem canta uma música com esse tema sabe ou entende, pelo menos, qual é a dor de ser traído, qual é a dor de ser abandonado. Ele cantava isso. E mesmo assim, ele fazia as traições e os abandonos lá com as mulheres com quem ele se relacionava. Tá? E como eu disse para vocês, ainda ele vivia numa região do cangaço. O que era o cangaço? Cangaço era uma situação social ali em que existiam bandos de cangaceiros em várias regiões, vários bandos, na verdade, e eles dominavam a região, eram eles que ditavam o que ia acontecer ali, eles é que mandavam, né? Apesar de existir, né, em tese, uma autoridade judicial, política e tudo mais, mas as ordens realmente tinham que ser obedecidas pelo chefe do cangaço. E o que aconteceu? O chefe dos cangaceiros chegou para ele e disse assim: olha, ou você entra para o nosso bando e se torna um de nós, ou então você vaza daqui com seus pais porque nós queremos a sua terra. O lugar onde você mora vai ser nosso. Então, se você quiser ficar onde você mora e proteger os seus pais, você entra para o nosso bando. E ele ficou naquele dilema, naquela saia justa, dizer assim, ok, não quero, não gosto, não tenho essa índole para entrar para bando de cangaceiro. Ele era um cara legal, de verdade. Mas ele ficou assim, para onde eu vou com os meus pais? Para onde? A gente vai fazer o quê? Começar a vida de novo onde? E ele então, né, numa decisão ali daquele momento, ele optou para entrar para o bando de cangaceiros. E o que o bando fazia? Exatamente a proposta que ele ouviu. Ou você, né, para as outras pessoas, ou você me dá a sua casa, ou você vaza daqui. Então, ele, mesmo não tendo o desejo de ser uma pessoa violenta, de fazer atos que prejudicassem outras famílias, ele acabou destruindo casa de muitas pessoas, botando fogo na plantação de muitas famílias, matando animais de muitas comunidades. E assim foi a existência dele. Os pais morreram, ele continuou pertencendo ao bando de cangaceiros, nunca se casou e ficou nessa vida até desencarnar. Quando ele desencarnou, ele, né, no mundo espiritual, fez uma avaliação.
E aí, resumindo, então, antes de eu falar o que aconteceu lá no mundo espiritual, vamos resumir os comportamentos dele. Ele foi um filho rebelde, certo? Os pais deram orientação, falaram: Severino muda de vida, Severino casa com uma moça boa, sossega, né? Forma uma família. Ele não quis saber. Ele não aceitava as orientações dos pais. Ele foi esse homem com muitos relacionamentos amorosos instáveis, baseados em traição e abandono de muitas mulheres. Tá? E, além de tudo, ele tinha uma revolta contra a pobreza. Né? Ele queria melhorar de vida e não conseguia achar a solução, ele não conseguia aceitar que aquela vida tão simples, tão humilde, era para ele. Ele queria algo mais. E toda a vida de atitudes e ações como um cangaceiro, isso é que chamou a atenção na vida desse indivíduo. Basicamente, ele teve 2 pontos de falhas, 2 erros nessa sua existência. O primeiro foi o abuso da violência, o abuso da força, o mau uso da força física, quando ele agia como cangaceiro, tá? Mesmo tendo sido um convite forçado. E o mau uso da beleza física, quando ele então seduzia as mulheres simplesmente para fazer conta de mais uma, né? Mais uma que eu conquistei, mais uma que caiu aos meus pés, e aí ele traía, abandonava e partia para a próxima. Então esses foram os 2 grandes débitos, os 2 grandes erros na vida desse espírito como Severino. Muito bem, eu comecei a falar para vocês, né, do que aconteceu com ele quando ele desencarnou. A gente sabe, quando estuda a doutrina espírita, meus amigos, que quando a gente morre, o corpo físico fica aqui, vai voltar a fazer parte da Terra. E nós, como espíritos imortais, sobrevivemos no mundo espiritual. E a gente sobrevive com um corpo, que não é o mesmo corpo físico, obviamente. É o que a gente chama de um corpo espiritual, ou perispírito, como Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, denominou. E o perispírito, ele tem uma característica bem interessante. Ele é capaz, né, o nosso perispírito, ele é capaz de refletir plasticamente o que se passa na nossa mente. Então, se eu tenho uma mente equilibrada, pensamentos bons, pensamentos harmoniosos, né, isso tudo está registrado no meu, se reflete no meu corpo espiritual. Agora, se eu carrego culpas, remorsos, ações ruins que eu pratiquei na minha existência, tudo isso também fica marcado no meu corpo espiritual e fica refletido ali. E o que aconteceu com o Severino, então? Ele, ao chegar no mundo espiritual e fazer uma revisão da sua existência, lá como cangaceiro, como homem que abandonava as mulheres, ele pôs realmente a mão na consciência e falou: caramba, quanta coisa ruim eu fiz. Mas o que pesou para ele não foi o fato de ter sido cangaceiro, foi o fato de ter abandonado e traído tantas as mulheres. Porque ele sabia o que era a dor da traição e do abandono. Através da música, através da orientação dos pais. Então aquilo pesou, aquilo que ficou marcado. E ele, olha que interessante isso, ele começou a plasmar inconscientemente a deformação facial no seu perispírito. E quando a gente reencarna numa próxima existência, aquilo que a gente traz de marcas no perispírito se reflete na formação do novo corpo físico. E está aí a origem, então, né, da deformação facial do menino Sérgio na existência seguinte. Sabe o que me chama a atenção, né, nesse tipo de reflexão, meus amigos? A questão assim, bom, então, quando a gente desencarnar, não tem ninguém lá no mundo espiritual falando assim: olha, vem cá você, senta aqui que agora você vai ser julgado. Nós vamos mostrar tudo que você fez de errado e tudo que você merece sofrer e pagar contra o que você fez para as outras pessoas na sua próxima existência. Nós vamos instalar um tribunal agora, você vai ser julgado e a gente vai dar o veredicto da sua pena. Você vai renascer com uma deformação facial. Não existe isso. Onde está esse tribunal? Na nossa própria consciência. Né? Os espíritos já alertaram Allan Kardec. A gente sabe, através do estudo da doutrina espírita, que Deus não castiga.
Deus institui as suas leis. E as leis são de harmonia, de justiça, de amor, mas elas estão ali para serem cumpridas. E onde estão as leis de Deus? Escritas na consciência. Está lá no Livro dos Espíritos, na famosa questão 621. Então, não tem tribunal para condenar ninguém lá no plano espiritual. É a gente que vai ir percebendo os nossos erros e onde é que nós erramos e o que é que temos que fazer para refazer nossos erros. Eu gosto muito dessa reflexão do espírito André Luiz, escreveu através do Chico Xavier muitos livros maravilhosos. Esse que a gente está citando aqui, ó, Ação e Reação, é uma leitura obrigatória se você quer entender esse tema que nós estamos estudando aqui hoje. Tá? O que o André Luiz escreveu lá no livro Ação e Reação? Antes de tudo, nós somos devedores da lei, lei de Deus. Ferindo os outros, na essência, nós estamos ferindo a obra de Deus. Sabe o que o André Luiz quis dizer com isso, pessoal? É assim, se eu fiz alguma coisa errada para ela, uma coisa que prejudicou muito essa pessoa, e a gente desencarnou, podem acontecer duas coisas. Se ela estiver num nível de evolução, de compreensão, de comportamentos muito superior, ela vai entender que tudo aquilo que eu fiz é uma deficiência minha. E o que aconteceu, passou, ela vai me perdoar, ela vai continuar o processo evolutivo dela, beleza. E eu fiquei, claro, se eu fiz, eu vou responder. Se eu fiz, eu vou ter que dar conta daquilo que eu fiz como responsabilidade. Agora, quando eu tiver que pagar o erro que eu cometi contra ela, eu não preciso pagar para ela. Por quê? Porque ela já está num outro padrão. Ela já entendeu a história, está continuando uma outra situação de vida dela. Agora, o que acontece na maioria das vezes é que a gente está mais ou menos no mesmo plano. As pessoas com quem a gente convive estão mais ou menos no mesmo padrão vibratório que a gente. Então, se eu fiz algo para ela e ela não me perdoou e a gente continua nesse enrosco, eu devo e ela quer me cobrar, eu fiz, ela não me perdoa, a gente pode renascer numa outra existência, bem próximos, e aí eu tenho que resgatar o meu erro e a providência divina e as leis divinas aproveitam para que eu faça esse pagamento para ela. Mas o débito não é para a pessoa, o débito é para a lei, André Luiz está dizendo. Então, quando eu faço e pago um débito, às vezes eu estou aproveitando uma situação que a vida coloca para pagar na mesma moeda para quem eu devo, mas eu estou fazendo uma quitação com a lei. E é aqui na relação de novo que a gente vai aprender a fazer isso. Mas se ela está num outro nível, num outro padrão, me perdoe, etc., eu volto a dizer para vocês, a lei vai achar mecanismos que eu pague o meu débito, não precisa ser para ela. Tudo bem? Ok. Então, um aspecto que eu acho extremamente importante para a gente entender na lei de ação e reação é o seguinte: a lei, ela vai ser cumprida. O que a gente faz, a gente recebe. O que a gente planta, a gente colhe. Ação e reação. Isso é uma lei, pessoal. Não tem por onde escapar. Agora, a forma como eu faço um débito interfere na forma como eu vou receber a reação. A lei funciona, mas ela não é uma equação matemática rígida e limitada, simplesmente. Muitos fatores entram em jogo, tanto para entender o que aconteceu no momento da ação, quanto para entender como é possível eu resgatar na reação. Então, na história do Severino, a gente tem fatores atenuantes e agravantes. O que são fatores atenuantes e agravantes? Atenuante é aquilo que eu fiz. Eu devo e vou pagar. Mas a minha responsabilidade é menor, porque existiam atenuantes na situação. E os agravantes são aqueles ao contrário, em que eu fiz sabendo que era errado e mesmo assim eu decidi fazer, a minha responsabilidade é maior. Quais seriam os atenuantes e agravantes nesse quadro? A própria situação social
de uma vida muito simples, de pobreza, de poucas opções de mobilidade social, né? Para onde ele iria, o que ele iria fazer, para onde levar os pais. Não tinha muitas opções, né? E ele também não tinha a intenção de falar assim, oba, eu vou lá procurar o bando de cangaceiros porque eu quero me tornar um. Eu também quero fazer barbaridades ali, eu quero quebrar o pau mesmo. Ele não tinha essa intenção. Então, quando a gente faz algumas coisas que são erradas, mas a gente não tinha a intenção clara do erro, a gente teve atenuantes ali, a nossa responsabilidade vai ser um pouco menor. Veja que eu não estou dizendo que a gente não tem responsabilidade. Tem. Mas a responsabilidade é menor. E quando existem agravantes, é quando a nossa responsabilidade vai ser maior. Então, na vida dele, obviamente, está claro, não é? Quando ele abusa e abandona as mulheres, e maltrata as mulheres, e seduz as mulheres para depois abandoná-las, ali foi o pior erro, porque ele sabia. Os pais orientavam. Ele não podia alegar e falar assim, eu não sabia que não podia trair e abandonar. Não. A música que ele cantava falava disso. Era claro na vida dele. Isso foi um agravante. E por isso que, na história lá da origem da deformação facial, foi o que pesou mais na consciência dele. Ele não ficou lá se remoendo de culpa por ter sido um cangaceiro. Porque aquilo foi uma circunstância, ele ia responder por aquilo, mas não foi o erro principal naquela existência. Ok? Muito bom. Então agora, né, a gente está ali, ó, o Espírito contando tudo isso na reunião mediúnica. O Sérgio, jovem espírita, primeiro filho de pais indiferentes, portador dessa deformação facial, uma família rica. Aí a gente fica pensando assim, caramba, mas será que ele merecia nascer numa família rica? Ele era pobre lá, no cangaço nordestino. Os pais dele foram pais super amorosos, tal, mas ele não soube aproveitar aquilo. Tanto que ele renasceu, né, com pais indiferentes. Tá? Será que ele merecia nascer numa família rica? Será que ele não merecia nascer numa família pobre de novo para aprender lá que ele tinha que, né, valorizar as oportunidades da vida e, com uma vida de mais sofrimento e dificuldade, aprender? Então vejam como que a lei coloca caminhos e oportunidades diferentes na nossa vida. Não é simplesmente uma conta matemática. A gente tem que levar em conta muitas outras situações. O que acontecia? Eu falei para vocês, né? Ele participava ativamente das promoções sociais da Casa Espírita. Então, olha que interessante. Muitas famílias que hoje o Sérgio ajudava lá na Casa Espírita eram pessoas que ele havia prejudicado lá no cangaço. A lei trouxe de volta a oportunidade deles se reencontrarem e dele conseguir refazer, em algum nível, aquele ato de destruição como cangaceiro que ele prejudicou lá no passado. E a sensação de rejeição amorosa, porque era isso que ele sentia. Né? Ele se aproximava das mulheres, das meninas, e as meninas, não, esse moço aí, com essa face tudo enrugada aí, eu não quero saber. Ele se sentia rejeitado. Foi um castigo de Deus? Né? Ou foi uma reação daquilo que ele tinha feito lá na existência anterior? Muito bem. Agora, como lidar com tudo isso? Né? O que a gente faz com tudo isso? Essa sensação de ser rejeitado pelos pais e pelas mulheres era o ponto-chave de aprendizado do Sérgio. Ele tinha que dar conta de aprender a lidar com isso, superando essa sensação, né? Aprendendo a gostar de si mesmo do jeito que ele era, para que ele não caísse, meus amigos, na seguinte armadilha. Lembra que eu falei que ele era de família rica? Então, o que podia acontecer? Ele se aproximava de uma moça, a moça falava assim, que cara esquisito, feio, deformado, mas ele é rico. Nossa, acho que eu vou namorar, porque aí a gente casa, eu fico lá uns 2, 3 anos com ele, peço o divórcio, cato a minha metade e vazo. Poderia acontecer? Poderia. Isso estaria
previsto na programação reencarnatória dele ser traído e abandonado por uma mulher interesseira? Poderia estar previsto, porque ele fez por merecer. Seria injusto se isso acontecesse? Não. Mas, veja bem, a gente nasce com coisas a serem resgatadas, mas com liberdade de ação. Então, qual era a oportunidade na vida do Sérgio? Ele aprender a superar a sensação de rejeição e de abandono das mulheres, para aprender a gostar de si mesmo como ele era e de valorizar o que é um relacionamento baseado em amor e afeto reais, para que ele pudesse encontrar uma pessoa, então, com quem compartilhar a vida, de verdade, baseado nas questões de afeto verdadeiro e não de interesses materiais. Tá? Será que ele conseguiu? Olha só. O Livro dos Espíritos tem uma questão bem legal, né? Ele diz assim, o mal que a gente faz depende sobretudo da vontade que se tem de fazê-lo. O homem é mais culpável à medida em que sabe melhor o que faz. Então a gente falou nisso, né? Dos atenuantes e dos agravantes, e está lá os espíritos reforçando isso para Kardec. Quando a gente faz com a vontade de fazer, a responsabilidade nossa é maior. Aqui o Sérgio está lá, ó, lutando nessa existência para conseguir fazer uma vida diferente. A gente não basta só se arrepender do que fez de errado. Não basta só falar assim, ok, eu pago o que eu fiz de errado. A gente tem que reparar o que fez de errado. Então, está lá no Céu e Inferno, uma obra básica de Allan Kardec. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta. Somente a reparação pode anular o efeito e destruir a causa. Então, uma reparação, quando eu reparo algo que eu fiz de errado, eu estou tendo a possibilidade de anular o efeito ao destruir a causa. Porque enquanto a gente não mudar internamente, não realizar o aprendizado do erro que a gente fez lá atrás, não é só vir e pagar, não é só vir e sofrer, não é só vir e passar pelo mesmo que eu fiz os outros passarem. Não basta. Não é suficiente. A gente tem que reparar. Então, o que acontecia com o Sérgio? Ele aprendeu. Ele foi se transformando interiormente. Isso fortaleceu, desarmando aquela armadilha que eu coloquei para vocês, de que ele poderia sim ser traído e abandonado, mas ele estava firme ali, no desejo de se transformar, de ser uma pessoa melhor, de construir um relacionamento, né, baseado realmente num afeto verdadeiro. Eu vou trazer a última pergunta que a gente vai estudar aqui, do Livro dos Espíritos, porque ela é bem reveladora. Questão número 1000, lá no final do Livro dos Espíritos. Olha só, a perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. O que os espíritos estão querendo dizer aqui, pessoal? Quando a gente está realmente interessado em mudar, em fazer as coisas certas, em aprender a realizar coisas no bem, às vezes a gente até vai se deparar com determinadas situações de dor e sofrimento, de perder um dedo mínimo. Tá? Mas isso vale muito mais do que a gente ficar com o dedo que a gente merecia perder, porque a lei está resgatando isso, e eu ficar a vida inteira lá, repetindo, né? Suportando simplesmente dores com objetivo exclusivamente pessoal. Então, um exemplo muito comum, só para a gente não alongar muito, é nos relacionamentos amorosos. Tá? Então, eu já escutei pessoas dizendo assim, olha, caramba, eu casei com esse cara, com essa mulher, não quero mais ficar casado, né? O Espiritismo tem uma posição bastante definida sobre essa história das separações, mas às vezes a pessoa, olhando sobre o viés mais simplificado da lei de ação e reação, ela diz assim, não, mas espera lá, a gente casou,
Então, será que não é melhor eu aguentar até o fim dessa existência, porque na outra eu, quero distância dessa criatura. Então eu vou aguentar até o final essa vida. Mesmo que seja ruim, péssimo. Porque aí na outra eu, ufa, estou livre. Resgatei tudo nessa vida. Será? Será que a gente renasceu aqui para aguentar uns aos outros? Então eu acho que essa pessoa vai ter uma grande desilusão. Quando ela chegar no mundo espiritual, após desencarnar, ela vai ser recebida por um amigo espiritual que vai dizer assim, olha, ok, né, você aguentou aquele traste do seu lado, só que você não amou o traste do seu lado. E a vida não é para aguentar. A vida foi feita para a gente aprender a amar. Então, quero te informar que na próxima existência vocês vão renascer juntos, de novo. Então, não adianta suportar suplícios na carne com objetivo unicamente espiritual, pessoal. A gente tem que aprender as lições. Eu vou passar só aquilo que a gente vai finalizar aqui. André Luiz, mais uma vez, no livro Evolução em Dois Mundos, que é um outro livro bárbaro dele, ele diz uma coisa assim, olha, sensacional. A gente precisa ler isso aqui e refletir sobre isso todo dia. André Luiz diz assim, olha, gerando novas causas com o bem praticado hoje, nós podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando com isso o nosso equilíbrio. Então, olha o que o André Luiz está dizendo. Não sou eu. André Luiz está dizendo assim, todo bem que eu faço hoje é uma ação, vai gerar uma reação, não é verdade? E toda ação boa, todo bem que eu faço hoje, pode neutralizar as causas e os efeitos que eu teria que receber do mal que eu fiz no passado. Então, quando a gente fala assim, fez, tem que pagar, é uma verdade, mas as coisas são muito mais complexas. Eu fiz lá no passado, eu tenho que pagar, mas pode ser que hoje, com as novas causas que eu estou gerando, com o meu comportamento legal, com o meu aprendizado, com o meu desejo de acertar, eu possa interferir nas reações que viriam do meu passado e até mesmo neutralizar algumas delas. O Sérgio neutralizou a deformação facial? Não. Neutralizou a armadilha de ser traído e abandonado? Sim. Por que ele não neutralizou a deformação facial? Porque ele ainda não havia se transformado totalmente naquele aspecto. Estava lá no mundo espiritual, fazendo planos, desejo de acertar, mas a transformação aconteceu aqui. Então, veja bem, a gente está dizendo que a gente pode interferir, pode neutralizar, mas obviamente determinadas coisas virão. E a gente tem que aceitar e saber lidar com esses desafios. Está lá no... desculpe, é ação e reação, viu? Não é o Evolução em Dois Mundos, não. E aí, só para finalizar, né? Acima de tudo, diz lá Pedro na sua epístola, cultivai o amor com ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Não é isso que nós estamos falando? O amor que eu aprendo a fazer e a dar e a gerar aqui nessa existência cobre uma multidão de pecados do passado. É possível fazer isso. A gente não precisa só ficar nesse raciocínio, então eu fiz, agora eu estou pagando, eu fiz, vou pagar. Não, depende, a gente pode ter muitas formas de pagar. Tá? A ação no bem pode realmente nos mudar por dentro, construindo novos destinos. Meus amigos, não basta sofrer. Não basta sofrer. Às vezes a gente diz assim, eu estou sofrendo com resignação porque estou recebendo todos os efeitos lá do meu passado. Não basta sofrer. O que é que nós estamos aprendendo com a dor e o sofrimento? A dor não é para nos punir. A dor é para nos ensinar o que a gente não aprendeu ainda. Se a gente quiser aprender pelo amor, perfeito. Mas como a gente ainda é lá, né, meio turrãozinho, meio inferior, precisa muitas vezes da dor
para dar uma espetada e falar, olha, aprende, não é desse jeito, tem que refazer as coisas. Então a dor não é só para sofrer, sofrer, sofrer. O que é que eu tenho que aprender com a dor que está acontecendo na minha vida hoje? Qual é a lição que essa dor quer me trazer? Se a gente não aprender a lição, continuamos repetindo o mesmo ciclo. E a dor vai continuar presente, e a gente vai estar lá, e ela vai ficar junto com a gente até a gente aprender. Sofrer por sofrer não significa crescimento e evolução. Tá? Finalizo dizendo isso. Como a gente pode aprender com a dor, como o nosso personagem de hoje, o Sérgio, que aos 18 anos recebeu essa informação do mundo espiritual, mas vocês lembram que eu falei que ele tinha 28 anos hoje? A gente está falando de 10 anos atrás. O que aconteceu nesses 10 anos? Ele foi estudar, se formou, conheceu uma pessoa interessante lá, parceira do seu curso, da mesma formação de graduação. Eles se casaram e hoje, com os 28 anos, ele está casado com uma vida muito promissora em termos de possibilidades. Depende dele daqui para frente também. Mas, obviamente, que ele conseguiu fazer esse aprendizado e essa superação daquele ponto fraco que ele trazia do passado. Ok? Claro, meus amigos, essa história é uma história fictícia. Ela não está em nenhum livro espírita. Ela não é uma história verdadeira de alguém. Mas bem que poderia ser. Concordam? Talvez poderia ser muito parecida com a história de alguns de nós, em alguns outros aspectos. Não na deformação facial e nos detalhes, mas no raciocínio. É para a gente refletir a respeito disso. Então, eu espero que a gente consiga ter cada vez mais uma visão mais ampla da lei de ação e reação, porque ela é uma lei maravilhosa, cheia de possibilidades. Ela nunca limita, ela abre as possibilidades para a gente escolher como pagar os nossos débitos com mais amor. Então eu desejo muita paz, agradeço a atenção de vocês, o convite. Soraya, uma grande noite para todos nós. Obrigado.